Eu sou a professora Thaisa, sou a professora de matemática e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o nosso roteiro das nossas atividades dessa semana. Esse roteiro ele já está disponível no site da Trelelê, então é só vocês imprimirem para que possam acompanhar junto comigo, tá? A nossa leitura. Então, olha só, nessa semana nós vamos começar o capítulo 3. E o capítulo 3, ele começa falando sobre a multiplicação, que é um assunto que vocês já estudaram anteriormente, não é mesmo? E nós começamos a leitura da página 184. E aí vocês vão ler da página 184, vão ler com muita atenção, com muito cuidado e vão fazer os exercícios até a página 189. Tá? Todos esses exercícios da página 184 até a página 189 são exercícios relacionados à multiplicação. Para que vocês possam fazer com bastante atenção e cuidado, tem a sugestão de uma videoaula muito interessante que fala sobre a multiplicação combinatória. Tá aqui no roteiro a videoaula que vocês devem assistir, tá? Depois que vocês lerem os exercícios. O primeiro jogo é sobre a tabuada, para relembrar um pouquinho sobre a nossa tabuada. O segundo jogo é um jogo sobre os triângulos, assunto que nós estudamos no capítulo 2, tá? É muito legal esse jogo também, porque ele lembra toda a classificação dos triângulos quanto ao número de lados que nós vimos no capítulo 2, quando a gente estudou polígono. Então é muito interessante também, muito divertido, tá? Acessem e joguem que vocês vão aprender e brincar ao mesmo tempo, tá? Agora eu quero que todo mundo pegue o livro de matemática. Ó, eu vou pegar o meu livro de matemática também. E vamos acompanhar a leitura, tá? Nós, então, vamos começar no capítulo 3, que é na página 184. O capítulo 3 tem essa parte inicial, que é a de leitura, e começa realmente na página 186. Na página 186, ele está falando de um problema muito interessante do Torugo e do Theo. Vamos todo mundo ler juntos. Acompanha comigo, olha, é o número 2, tá? Tá assim, Theo e Torugo estão numa sorveteria. E eles querem saber quantos sorvetes diferentes com uma casquinha e um sabor eles podem escolher. E aí tem uma placa, olha aqui a plaquinha, falando sobre as opções de escolhas. Diz o seguinte, eles podem escolher 2 casquinhas. Pode ser uma casquinha de chocolate ou então uma casquinha de baunilha. Assim como eles podem escolher os sabores do sorvete. E ele tem 5 sabores. Olha, sabor de chocolate, creme, morango, abacaxi e manga. Então, a dúvida do Theo e do Torugo é a seguinte: quantos sorvetes diferentes eles podem ter com essas opções de ter 2 casquinhas e 5 sabores diferentes de sorvete? Quantas são as possibilidades diferentes eles conseguem montar, tá? Para isso, eu vou mostrar a vocês as minhas casquinhas de sorvete. Olha só. Olha só, eu tenho essas 2 casquinhas de sorvete. Essa casquinha daqui está representando a casquinha de sorvete de chocolate. Essa casquinha daqui vai representar a casquinha de sorvete de baunilha. E eu vou montar um diagrama para conseguir resolver esse problema. Então, olha só. Aqui eu vou colocar a minha casquinha de baunilha. E aqui embaixo eu vou colocar a minha casquinha de chocolate, tá? Então, eu consegui montar 2 casquinhas que eu posso ter de opções de escolha. Agora, observa que com a casquinha de baunilha eu posso escolher entre os sabores de manga, que eu vou colocar aqui, morango
Eu também tenho o sabor de creme, tenho o sabor de chocolate e tenho o sabor de abacaxi. Eu vou colocar aqui. Agora eu quero que todo mundo me ajude. Olha só, quer dizer que com a casquinha de baunilha eu consigo formar um sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de manga. Ó, vou colocar aqui meu sorvete que eu formei, tá? Consigo também formar um sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de morango. Vou botar ele aqui. Consigo formar também um sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de chocolate. Vou botar ele aqui. Consigo formar também um sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de creme. Vou botar ele aqui. E consigo formar também um sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de abacaxi. Coloquei ele aqui. Então, eu consegui, com a casquinha de baunilha, formar quantos sorvetes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 sorvetes com a casquinha de baunilha. Agora, professora, e a casquinha de chocolate? Eu consigo formar? Claro que eu consigo formar também. Olha aqui, eu tenho a casquinha de chocolate e eu posso escolher também o sorvete de manga. Então, ó, vou colocar ele aqui. Assim como eu posso também escolher a opção de morango. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu sorvete morango. Também tenho a opção do sorvete de creme. Vou colocar ele aqui. Assim como eu tenho também a opção do chocolate, né? Vou montar ele aqui. E a última opção, que é o abacaxi. Vou colocar ele aqui. Agora, vamos observar os sorvetes que eu consigo montar com a minha casquinha de chocolate. Olha só, eu consegui montar um sorvete com a casquinha de chocolate e o sabor de manga. Eu consigo formar o meu sorvete com a casquinha de chocolate e o sabor de morango. Eu consigo formar o meu sorvete com a casquinha de chocolate e o sabor de creme. Assim como eu consigo também formar o meu sorvete com a casquinha de chocolate e o sabor de chocolate. E o último, que é a casquinha de chocolate e o sabor de abacaxi. Pronto, montei. Agora, observa o seguinte, com a minha casquinha de chocolate, eu consegui formar também quantas opções diferentes? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos juntar tudo. Vamos ver quantas opções diferentes eu consigo formar utilizando essas duas casquinhas e essas 5 opções de sabores diferentes. Quantas possibilidades de sorvetes eu consigo formar? Essa era a questão do Torugo e do Theo. Vamos contar então ao todo. Olha, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Torugo e Theo têm 10 opções diferentes de escolhas, combinando quem? As duas casquinhas diferentes e os 5 sabores diferentes, tá? Agora, professora, vocês podem perguntar o seguinte, professora, como que eu consigo representar isso utilizando os números? Fácil, olha só. Vamos representar a quantidade de casquinhas diferentes que eu tenho. São quantas? 2. Eu tenho casquinha de baunilha e casquinha de chocolate. Então, eu tenho 2 opções diferentes de casquinha que eu consigo. Vamos ver também
quantos sabores diferentes eu tenho para escolher. Quantos são? Ó, manga, morango, creme, chocolate e abacaxi. São quantos sabores diferentes? 5, não é? Então, eu vou colocar o meu 5 aqui. Agora, quero que todo mundo me responda. Ao todo, quantos sorvetes eu consegui montar diferentes? Quantas opções ao todo o Torugo e o Theo têm? Quantas? 10, isso mesmo. Então, eu tenho 10 opções diferentes que eu consigo combinando as duas casquinhas com os 5 sabores diferentes. Agora, quero saber quem está prestando realmente atenção. Me diz o seguinte, qual vai ser a operação matemática que eu vou colocar entre o número 2 e o número 5, que o meu resultado der 10? Qual é a operação matemática que eu tenho que utilizar aqui entre o 2 e o 5 para o resultado ser 10? Qual é? A multiplicação, isso mesmo. Então, eu vou colocar, olha, o meu sinal de vezes entre o 2 e o 5. E observa que aí realmente eu fico com 2 vezes 5, 10. Então, a multiplicação ela é muito importante nesse tipo de problema. Toda vez que eu tenho problemas, que eu tenho que combinar situações diferentes, eu vou utilizar a multiplicação para resolver esse tipo de problema, tá? Então, eu tenho 2 casquinhas com 5 sabores diferentes de escolha. Eu vou multiplicar o número 2 pelo número 5 e eu vou encontrar 10 possibilidades diferentes de combinar o sorvete com a casquinha. Era isso que o Torugo e o Theo queriam saber. Então, o Torugo e o Theo podem escolher 10 maneiras diferentes de combinações, tá? Agora, eu posso representar isso daqui de uma outra maneira. Qual é essa outra maneira? Através de uma tabela, tá? Olha aqui a minha tabela. Pode ser a casquinha de baunilha e pode ser a casquinha de chocolate, não é mesmo? Agora, na vertical, então, nós temos a baunilha e o chocolate. Agora, na horizontal, eu tenho os sabores. Olha, posso ter o sabor de manga, posso ter o sabor de morango, posso ter o sabor de creme, posso ter o sabor de chocolate e posso ter o sabor de abacaxi. Agora, vamos combinar essas informações. Como, professora? Olha só. Vamos lá, acompanha junto comigo. Olha, com a casquinha de baunilha, eu consigo montar um sorvete do sabor de manga. Consigo. Vou colocar aqui, ó, meu sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de manga. Consigo formar um sorvete com a casquinha de baunilha e o sabor de morango? Consigo. Olha aqui, meu sorvete, casquinha de baunilha e sabor morango. Será que eu consigo formar também a casquinha de baunilha com creme? Claro que eu consigo. Olha aqui meu sorvete. Casquinha de baunilha e sorvete de creme. Consegui formar. E vou fazer a mesma coisa para a casquinha de baunilha e o sabor de chocolate. Olha aqui meu sorvete de chocolate. E vou fazer a mesma coisa com o último, com abacaxi. Casquinha de baunilha e sabor abacaxi. Montei, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a casquinha de chocolate. Olha que delícia. Vou fazer a mesma coisa, ó. Casquinha de chocolate com sabor de manga. Fiz. Casquinha de chocolate com sabor de morango. Fiz. Casquinha de chocolate com sabor de creme. Fiz também. Vou fazer casquinha de chocolate com o sabor chocolate. Montei também. E o último, casquinha de chocolate com o sabor de abacaxi. Montei também. E aí, eu formei a minha tabela, que é uma outra maneira de representar esse mesmo problema.
vamos conferir quanto que vai dar também. Olha só, quantas opções diferentes eu consegui utilizando as 2 opções de casquinha e os 5 sabores de sorvetes diferentes. Vamos contar. Conta junto comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente como nós achamos no outro. Então, nós temos 10 maneiras diferentes de combinar essas 2 casquinhas com esses 5 sabores diferentes de sorvete. Então, mais uma vez, reforçando, esse tipo de problema que nós estamos estudando aqui, ele é um problema de contagem que nós vamos usar a multiplicação para calcular o resultado, tá? Então, nós temos 2 opções de casquinhas com 5 sabores diferentes que eu vou conseguir montar 10 opções diferentes de sorvete. Então, nós vamos utilizar a multiplicação para solucionar esses tipos de problema, tá bom? Aí, voltando ao nosso livro, nós temos outros exercícios assim também. Por exemplo, na página 187, o número 3, ele está falando exatamente desse tipo de problema. Só que aqui ele está querendo combinar 2 calças compridas com 3 blusas diferentes. E no próprio livro, como vocês podem ver, ele já está mostrando o diagrama de árvore e ele está fazendo a tabela também, igual nós fizemos aqui. O diagrama de árvore e aqui nós montamos uma tabela. No livro já está feito isso para esse problema, tá? Então, vocês só vão ler, observar e responder as perguntas relacionadas a isso, tá? Depois, na página 188, olha aqui, o número 4, ele pede para que vocês escolham uma dessas 2 maneiras de representar o problema do torugo e do Theo que nós fizemos. Então, vocês podem escolher a maneira do diagrama de árvore, como está representado aqui, ou então, quem quiser pode escolher a tabela para montar no seu livro, tá? Vocês vão escolher qual que você acha que é a melhor, tá? E depois você vai responder as perguntas. E na página 189, que é a nossa última atividade, nós temos outro probleminha desse tipo também. Só que aqui ele está querendo que vocês montem um sanduíche, onde vocês podem utilizar 3 tipos de pães e vocês podem utilizar o recheio, que pode ser de presunto, queijo ou mortadela. De novo, ele quer saber quantos tipos diferentes de sanduíches podem ser servidos combinando um pão e um recheio. Então, lembra, você vai utilizar qual operação matemática para resolver esse problema? Qual é? Isso mesmo, a multiplicação. É só você utilizar a multiplicação. É só você contar. São quantos tipos de pães que eu tenho? 3. Então, vai ser 3 vezes a quantidade de recheios que eu tenho. Que são quantos recheios? 3 também. Então, você vai fazer 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3, gente? Isso mesmo, é 9. Então, aí, nesse exercício, nós temos 9 possibilidades diferentes de sanduíches que a gente pode formar, utilizando os 3 tipos de pães e utilizando os 3 recheios. Então, são 9 possibilidades, tá? Então, esse é o último exercício que nós temos para fazer da página 189. Aqui, você vai utilizar o diagrama de árvore que ele está pedindo, monta bem bonito aí, porque depois eu vou querer ver. E embaixo ele está pedindo para que vocês façam a tabela, tá? Desse exercício. Então, façam com atenção, façam com cuidado, lembrando sempre de utilizar a multiplicação. Depois, confere todos os exercícios que vocês fizeram para ver se está tudo certinho, se fez tudo com atenção.
Depois que vocês conferirem e fizerem todos os exercícios, quero ver todo mundo jogando a sugestão do nosso roteiro, da nossa atividade, que são os jogos sobre tabuada e sobre os triângulos. Tá bom, gente? Então, por essa semana é só. Beijos, continue se cuidando. Estou com muita saudade de vocês, tá? Tchau, tchau, galera!